a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao ver Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E na sequência, 240, que segurança, sou de Jesus, é o nosso próximo hino. Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma,
anjos descendo, trazendo louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Fiquemos de pé e cantemos o hino Sob Suas Asas, 3, 5, 7. Sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas por sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob
abalar. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas. Ao seu abrigo, pois usarei paz e alegria infinitas. Descansar debaixo das asas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com certeza isso nos traz uma paz, uma alegria infinita. E é pensando exatamente nisso, nessa melodia, nessas palavras, que eu convido vocês para nós nos ajoelharmos nesse momento para falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, Pai eterno de misericórdia, gostaríamos, ó Pai, de começar esse programa te agradecendo pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite. É um privilégio muito grande, onde nós podemos já ter ouvido hinos maravilhosos, já ter sentido através dessas melodias, através dessas letras, que Tu nos protege, que Tu nos conduz e que nós podemos, ó Deus, confiar em Ti porque Tu és o nosso Deus. Foi um dia no passado, para os nossos familiares, se nós puxarmos um pouquinho mais pela história, também foi para Abraão, para Isaac, Jacó e quantos outros que lutaram nessa luta para poder nós um dia herdarmos a Canaã celestial. Essa Canaã, ó Deus, que nós estamos almejando, sabemos que está sendo preparada por Ti com muito amor e com muito carinho para cada um de nós. E é por isso que nós queremos Te agradecer, por essa fé, por essa esperança de um dia estarmos nos nossos lares e aí sim descansar, mas quem sabe Te vendo, nem que seja de longe, da janela da nossa casa, sabendo que a Tua presença está conosco durante todo o dia. Porém, enquanto isso não chega, nós estamos aqui congregando juntos, como irmãos, e, ó Deus, passando momentos, sentindo o mesmo espírito, sentindo a mesma esperança. Que Tu possa manter, ó Pai, em nós essa esperança viva, que Tu possa nos manter animados para vir na Tua casa e entender que vivendo nesse mundo podemos encontrar refúgio, podemos encontrar momentos felizes vindo aqui na casa do Senhor, na Tua casa. Nos abençoe a cada pequenino que está aqui também, que eles, ó Pai, possam aprender de Ti e crescer não só em estatura, mas também em sabedoria e em graça diante de Ti. Esteja com o pregador, com todas as músicas que ainda iremos ouvir, com todo o programa, em nome de Jesus. Amém. Bom, como já é de costume na programação de domingo, nós temos uma música chamada Em Família ou Em Tua Casa, Senhor, onde nós podemos cumprimentar os nossos irmãos, né? Por mais que nós sejamos vizinhos, mas a gente ainda não apertou a mão hoje, né, Marra? Estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que Sua cruz o motive a orar E a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui. Pulsa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que Sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão.
Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 15, ali nos fala sobre, já é bastante conhecido de todos, sobre a grande tribulação para os finais nos últimos dias. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo 24 foi o versículo 14, porque os sinais da volta de Jesus, ele é conhecido por nós cristãos, e o mundo aí fora também diz que, com tantas coisas que estão acontecendo em nosso meio, de que o mundo vai acabar, de que Jesus vai voltar, que o fim do mundo está para acontecer. Mas a Bíblia nos diz que esses são apenas os sinais dos fins do tempo. Mas existe, no capítulo 14, existe realmente ali, está descrito o que realmente vai acontecer para que o fim chegue. Se nós vemos no versículo 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E a palavra que mais me chamou a atenção aí é a palavra testemunho. E por um tempo também eu me perguntava assim, o evangelho do reino, por que a Bíblia fala assim, evangelho do reino, evangelho do reino? Será que é o evangelho que está escrito na Bíblia? Por que o evangelho do reino? De que reino aí está falando Mateus? E aí eu pensando um pouco, meditando, o evangelho do reino, o reino de quem? Do reino de Deus. E o que predomina no reino de Deus? Irmãos, sabe o que domina o reino de Deus? O amor. E o evangelho do reino e o amor do reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Os acontecimentos em nosso meio de terremotos, de tsunamis e catástrofes, e o homem com seu coração, o mal a cada dia maior e maior e maior, são apenas os sinais, só para que nós estejamos alertas sobre o que vai acontecer. Mas o maior sinal do fim do tempo é a pregação do evangelho do reino, que é o amor. Porque o que vai se repetir é o que o nosso Senhor Jesus fez quando ele veio à Terra. O que Jesus fez durante todo o tempo que ele esteve aqui na Terra, no meio do homem, dos seres humanos em sua época? Ele passou o tempo dele todo ajudando, curando, alimentando, saciando a necessidade das pessoas que viviam na terra. E quando ele deu uma direção aos seus discípulos, vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 10. Se nós abrimos as nossas Bíblias, no livro de Mateus, no capítulo 10. Ali tem um subtítulo, a partir do versículo 5, que diz assim, instruções para os 12. Então ele diz assim, a estes 12, Mateus contando o seu relato, diz assim, a esses 12 Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, dai de graça recebei e de graças dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre os vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai
quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Então Jesus deu a missão aos seus discípulos, a mesma da qual ele havia realizado, estava fazendo, de ajudar as pessoas. Porque quando Jesus estava no meio dos seus discípulos ali, em nenhuma das suas conversas, ele falou sobre os 10 mandamentos de Deus. E só que ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que é o quê? Amai o vosso próximo como a ti mesmo. E o único meio de o evangelho do reino de Deus ser pregado é através da vivência na minha vida, através da vivência desse evangelho na sua vida para com o meu próximo. E não existe um outro meio. O único meio, porque o evangelho falado, o evangelho pregado, o sermão contado, não vai surgir efeito algum se na minha vida o que eu falei, eu vivo. Porque é muito fácil dizer e falar sobre o amor de Jesus, mas eu executar o amor de Jesus, aí é outra história. Porque eu tenho que tolerar e aturar a todos. Porque quando, por exemplo, né, vou usar o Olivelto ali como exemplo. O Olivelto me liga e pede alguma coisa, eu vou, falo com ele, tá. Aí daqui a pouco o Olivelto me liga de novo. Eu falo, pô, o Olivelto já está me ligando de novo. Não é possível. Aí o Olivelto me liga de novo, mas não tem jeito. Aí eu vou falar, Priscila, o Olivelto está toda hora me ligando, pedindo alguma coisa. Não é possível um negócio desse. Só que eu me esqueço que toda hora eu estou pedindo para Deus alguma coisa. E Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, existe um relato bíblico que quando ele estava cansado, ele foi para descansar. Daqui a pouco veio Pedro o quê? Falar, Senhor, né, minha sogra, ela está muito mal, pode o Senhor lá me ajudar? E Jesus foi até lá, curou a sogra de Pedro, e daqui a pouco o quê? Mas um monte de pessoas começaram a vir ali para serem ajudadas. E por acaso Jesus disse, não, mas agora eu estou cansado, esse povo também não dá, não tem jeito, eu preciso descansar. Em nenhum momento Jesus rejeitou ou não atendeu a necessidade das pessoas. E é por isso que as pessoas vinham, aonde Jesus estava uma multidão o tempo todo atrás dele. Porque se nós olharmos no nosso tempo, é normal hoje, é anormal alguém parar para ajudar uma outra pessoa. Eu trabalho muito na cidade de Nova York, lá em Manhattan, e às vezes eu fico pensando que você passa naquelas avenidas, e às vezes tem uma pessoa sentada na calçada, com a mão assim, e quantas vezes eu já passei direto. E eu tenho certeza que meu Senhor Jesus, ele jamais passaria direto por aquela pessoa, sem que ele desse atenção à necessidade daquele homem que estava ali. Porque não sou eu quem vou convencer aquele homem do amor de Jesus, mas o Espírito Santo de Deus que está em mim irá convencê-lo. Porque quando ele olhar para mim, o Espírito Santo de Deus será revelado na minha pessoa naquele momento, e ele vai saber e entender que isso que pregam aí realmente é verdade. Existe esperança. Deve existir, porque todo mundo passa. Por que essa pessoa parou aqui? Por que ele veio? Por que você está me ajudando? Qual é o motivo? Ninguém quer nada, ninguém quer saber de mim. Por quê? Como foi falado ontem sobre o cego de Batsema, largado. Cala a boca, fica quieto. Quem é que está... fica quieto, aí você é cego, ninguém está perturbando. Tem tanta gente aqui, ele não vai nem te ouvir. Mas o clamor daquele homem, como foi dito, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque nenhum desses que estão ao redor param para me ajudar. Então, se tu és filho de Deus, né? Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, me ajuda, tenha misericórdia, porque nenhum desses outros teus filhos param para olhar para mim. Eu estou aqui, cego, precisando de ajuda, e nenhum sequer para me ajudar. Tenha misericórdia de mim. O livro da nossa profetisa irmã Ellen White, né, que foi um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus,
nos diz assim que tem algo que não pode ser esquecido. É nossa tarefa acariciar no coração, cada qual por si, as preciosas graças do Espírito. A grande crise está justamente diante de nós. Para enfrentar suas provas e tentações e cumprir suas injunções, será necessária fé perseverante. Podemos, porém, triunfar esplendidantemente. Nenhuma alma vigilante que ore e creia será enlaçada pelo inimigo. Aqui ainda no livro de São João, capítulo 3, no versículo 16, nos diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio não para julgar o mundo. Não foi essa a função de Jesus, mas ele veio para salvar. E a João Batista, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar aqueles que ele livrou e salvou do pecado, e não os que estão em pecado. Só que quando Jesus voltar, agora nós vamos pular lá para o livro de Atos, no capítulo 17, o versículo 30 e 31, vai haver uma grande diferença agora. A primeira vez que Jesus diz, a Bíblia, né, em Mateus ali, nos diz que Deus foi, em São João, desculpa, nos diz o que Deus enviou seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que salvasse o mundo do pecado. Só que agora, em Atos 17, no capítulo 30, diz assim, que quando Jesus voltar novamente, olha só a diferença agora. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Aquele tempo em que eu não sabia de nada, eu não conhecia de nada, que o mundo não conhecia de nada. Mas ali a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado a todo reino, povo, língua, nação, então virá o fim. E quando isso acontecer, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, a primeira vez que o Filho de Deus, Jesus, que é Deus, veio à terra, veio somente para o quê? Não para julgar, mas para salvar. Mas haverá uma segunda volta, onde agora ele virá como que? Estabeleceu um dia em que ele virá para julgar o mundo. Já não mais para salvar, porque o tempo da graça já se findou. Ainda olhando aqui no Espírito de Profecia, esse é o livro do Conselho para a Igreja. A obra médico-missionária, no capítulo 55, diz assim: a obra médico-missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual deve a verdade para esse tempo encontrar entrada em muitos lares. O povo de Deus deve ser verdadeiro médico-missionário, pois deve aprender a atender às necessidades tanto da alma como do corpo. Nossos obreiros devem demonstrar o mais genuíno desaprendimento quando com o conhecimento e a experiência adquiridos pelo trabalho prático, saírem para tratar os enfermos. Ao irem a eles de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações. Muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados. A demonstração dos princípios da reforma de saúde muito fará no sentido de afastar o preconceito contra a obra evangélica. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará a todos os que assim se esforçarem para comunicar a verdade para esse tempo. A saúde física está intimamente ligada com a comissão evangélica. Quando Cristo enviou seus discípulos em sua primeira viagem missionária, ordenou-lhes: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus.
Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graça vos dai. Mas aí você me pergunta assim, mas por que será que se eu orar, alguém será curado? Se for da vontade de Deus, ele será curado. Mas existe um outro detalhe, que foi nos deixado como orientação. Diz a Escritura que os homens devem orar sempre e nunca desfalecer. E se há um momento em que eles sintam sua necessidade de orar, é quando lhes faltam as forças e a própria vida lhes parece fugir. Frequentemente os que estão com saúde esquecem as maravilhosas misericórdias a eles feitas continuadamente, dia após dia, ano após ano, e não rendem a Deus tributo e louvor por seus benefícios. Isso quer dizer que constantemente nós nos esquecemos das bênçãos de Deus. Por quê? Porque para nós é normal, né? Acordarmos, dormimos, vamos para o trabalho e tudo corre bem. E esquecemos que isso só está acontecendo por causa da misericórdia de Deus. E aí quando qualquer probleminha acontece, aí nos lembramos imediatamente: ai Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso da sua ajuda nesse momento. Só que constantemente me esqueço, quando tudo está bem, de agradecer porque estou bem. Na palavra de Deus, no livro de Jó, né, lá nos ensina, porque Jó, ele orava até pelos pecados de quem? Dos seus filhos. Sem nem ele saber o que era ou se acontecia, ele orava e falava: Senhor, perdoa, né? Meu filho, eu não sei o que eles fizeram, mas por favor, tenha misericórdia. Perdoe os meus filhos. Mas existem certas condições para que esse trabalho da oração possa ser realizado. Diz assim: unicamente vivendo em obediência à sua palavra, podemos pedir o cumprimento das promessas que nos faz. A Bíblia nos diz que o quê? A palavra de Deus diz o quê? As vossas iniquidades façam o quê? Separação entre mim e você. Eu vou continuar a leitura do texto e os irmãos vão entender. O salmista diz: se eu entender a iniquidade no meu coração, o Senhor não, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se lhe prestamos apenas uma obediência parcial com a metade do coração, suas promessas não se cumprirão em nós. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial pelo restabelecimento de um doente. Mas tal oração é um ato soleníssimo e não o devemos realizar sem atenta consideração. Em muitos casos de oração pela cura de um doente, o que se chama fé não é nada mais que presunção. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmas. Não têm vivido segundo as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Outros têm desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer, beber, vestir ou trabalhar. Frequentemente é alguma forma de vício a causa do enfraquecimento mental ou físico. Obtivessem essas pessoas a bênção da saúde e muitas delas continuariam a seguir o mesmo rumo da descuidosa transgressão das leis naturais e espirituais de Deus, raciocinando que se ele as cura em resposta à oração, elas se acham em liberdade de prosseguir em suas práticas nocivas, condescendendo em restrições com apetites pervertidos. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde a essas pessoas, estaria animando o pecado. Então existem duas situações, uma pela qual a pessoa que está orando pelo doente, mas existe também a pessoa que ela está naquela situação de doença devido à sua fugiu a palavra, devido à sua negligência aos ensinamentos de Deus. Porque Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Aquilo que eu não posso, Deus então ele vai completar. E senão eu não precisaria, Deus não precisaria, Jesus não precisaria ter vindo e morrido por mim e por você. Ele simplesmente estalaria os seus dedos e eu me tornaria um ser perfeito.
Não haveria necessidade do Filho de Deus vir morrer para me salvar. E ele não precisava vir morrer para me salvar. Ele veio para demonstrar, deixar de exemplo que o seu reino é amor. Porque somente por amor alguém deixaria um reino celestial no universo para vir sofrer e padecer por pessoas e por milhares e por muitos que nem sequer levam em consideração isso. É claro que nós sabemos que Jesus, se fosse apenas uma pessoa para ser salva, uma pessoa aceitar a sua mensagem, ele viria morrer por essa. Mas existem milhões e milhares. E Deus como Deus, ele poderia ter dito simplesmente: vocês pecaram. Agora é com vocês. E no seu imenso amor, ele não só veio e morreu para que eu e você tivéssemos a vida eterna, como deixou instruções para que nós possamos viver em acordo com com o seu universo de Deus e alcançássemos a salvação. Agora, quando eu não sigo o caminho para a felicidade, não existe outro. A obediência a Deus, em todos os sentidos. No seu relacionamento com as outras pessoas, com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Não existe outro caminho para a felicidade senão a obediência a Deus em completo. O afastamento, o nosso afastamento da vontade de Deus, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, é que nos levam à tristeza. Porque todos os filhos de Deus que vão estar no céu, eles terão seguido e andado no caminho de Deus durante a sua vida aqui na terra. E Deus disse assim que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas quando os meus olhos estão para as coisas do mundo, eu sinto tristeza. Porque quando eu não tenho dinheiro para mim ter talvez um momento de lazer muito bom, de que outras pessoas chegam falando e contam o que fizeram, essas coisas do mundo, elas acabam entristecendo o meu coração. E aí é onde nós percebemos, ou você percebe, que a minha mente, ela não está nas coisas do céu. Porque o que são as coisas dessa terra que se tornam em ferrugem ou que vão acabar? Porque você vai lá e você, há um tempo atrás, uns 3 anos, eu troquei o siren na casa onde nós moramos, mas você vai lá e agora, você olha assim, tem teia de aranha, já está com uma sujeira, já está com uma mancha. E no reino do céu isso não vai acontecer. As coisas lá elas são não é incorruptível, elas são eternas. Os irmãos estão entendendo? São coisas que vão ser feitas. Quando Deus diz que nem olho, nem coração nunca viu, nunca imaginou, é porque vai ser dessa forma. O que nós vemos aqui na terra, né? Como eu disse, trabalho no norte, a gente tem muitos prédios assim, eles constroem aqueles prédios enormes, e coisas bonitas assim, e ali o Espírito de Profecia ele diz assim que os homens estão construindo esses prédios e essas coisas sem saberem que por pouco, como num estalo de Deus, Deus jogará tudo ao chão. Tudo. Nada vai sobrar. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Então, quando eu olho para essas coisas de Deus, e eu tenho minha mente e meu coração voltado nas coisas de Deus, eu me sinto feliz. Eu não fico pensando nas coisas do mundo. A palavra de Deus nos diz que quando teres o que comer, o que beber, o que vestir, estejais contente. Mas João Batista, quando ele pregava ali, ele dizia assim que nós devemos repartir
com o nosso próximo com aquele que não tem. Porque é muito fácil eu dar quando eu tenho muito em abundância, dividir. Mas quando eu não tenho, e aí eu tenho que tirar, aí é onde está. Porque é interessante que, como a gente fala que tem que falar, né? Nós tivemos uma experiência em que nós demos alimento a algumas pessoas e aquele homem que pega aquele pedaço ali, ele tinha um amigo com ele e ele foi lá e foi levar o pedaço do pão para aquele outro. Ou então ele pede para você e fala assim, você pode deixar mais um porque tem um amigo meu que vai chegar daqui a pouco, ele está aqui, ele está com fome. Ele está lembrando do próximo. E eu, às vezes, passo batido, nem olha, isso aí é um zero à esquerda. E aquele homem ali no seu coração, com o desejo de servir e amar ao outro. E de quem é o reino de Deus? O reino de Deus é meu, que venho à igreja, que trago meu dízimo, oferta? Que estou aqui todos os sábados, que estou orando? De quem é o reino de Deus, meu filho? Porque o Filho do Homem não tinha nem aonde encostar a cabeça. Jesus não tinha oferta para dar à igreja, não tinha nem onde dormir. De quem é o reino de Deus? Será que é meu? Será que eu tenho essa mesma compaixão que essa pessoa tem pelo outro ali, que está do lado dele sofrendo, eu tenho comigo? Porque nos tempos de Noé, a Bíblia diz que assim como foram os dias de Noé, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. E no tempo de Noé, Deus deu aqueles antediluvianos, ele deu a eles 120 anos de vida. Quando Deus tomou a decisão de destruir o mundo, ele disse assim, viverás agora por mais 120 anos. Deus concedeu a mim, até esse momento, 41 anos. Mas o que tenho feito, o tempo todo eu passo pensando mais, diria, do que eu penso, o que tenho feito eu? Que fazes tu por mim, né? O hino nosso cenário diz, que fazes tu por mim? Em vão não deixei meu trono lá na dor, mas que fazes você por mim? Se você me ama, guardareis os meus mandamentos, mas um novo mandamento te dou: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se o Elivelto me ligar 10 vezes, eu tenho que atender ele 10 vezes. Aquele cara chato, eu tenho que atender ele, aquele cara chato, o tanto de vezes que ele me pedir. E quantas vezes, como eu vou repetir novamente, eu já não pedi a Deus? Quantas vezes eu já não pedi a Deus? Já pensou se olha assim, pô, mas aquele Cleito é chato, hein? Ele não para de orar. Fica pedindo para eu já ouvi, você não precisa ficar repetindo. Eu sou Deus, já sei. Para de orar. E agora, se você pensar, não é eu orando. São milhões e milhares de pessoas orando ao mesmo tempo. E Deus pacientemente escutando a cada um. E atendendo aos pedidos dessas pessoas de acordo com a sua vontade. Porque João, a Bíblia, a palavra de Deus em João, diz que quando nós pedimos aquilo que é da vontade de Deus, nós já sabemos que vamos ser atendidos. Quando Jesus atendia a necessidade, ele como Deus, e quando as pessoas, ele já sabia, porque toda vez que uma pessoa recebia um milagre de Jesus, que ela era atendida na sua necessidade, Jesus dizia o quê? Seus pecados estão perdoados. Ele já sabia, ele já conhecia o coração daquela pessoa. Porque a palavra diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é impossível receber o dom de Deus, o Espírito de Deus, sem fé. Quando o Espírito de Deus pousou sobre Jesus após o seu batismo, Jesus precisava de ajuda do Espírito Santo. Ele era o próprio Deus. Jesus deixou como exemplo para mim e para você. Porque as coisas vão acontecer não porque eu faço, mas quando eu receber o Espírito Santo de Deus, aí sim
milagres, coisas vão acontecer que você nem imagina. Porque está falando, a palavra de Deus é, guarde as minhas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Deus é fiel, fiel e justo. Ele disse que Ele não vai mudar. E se a palavra de Deus é fiel e justa, ela vai acontecer. Mas para que ela aconteça, é necessário que eu esteja na condição de receber. Se Deus ainda não me concedeu, é porque não estou preparado. Aquele jovem rico, né, quando ele chegou e aproximou, eu faço todas as coisas, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja desde criança. Jesus olhou para ele e falou, mas uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. E quando Jesus faz essa pergunta para você, pode ser não nesse mesmo sentido, mas quando Jesus faz essa pergunta para você, abandona isso e segue-me. Estou eu disposto a abandonar e seguir a Jesus? Pouco tempo nos resta. Porque estamos ouvindo os sinais da volta de Jesus. Eu vou ler mais um texto que está aqui no Serviço Cristão. E esses são 2 textos. Ele está no Serviço Cristão, no capítulo Chamado de Deus para o Serviço. Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunhas de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. O que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que o mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o pastor prega, mas no que a igreja pratica em sua vida. Com excessiva frequência, a influência do sermão pregado do púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade. Tem mais um texto que ainda está... Está no Conselho para a Igreja, no capítulo A Escolha da Leitura. Nos diz assim: a Bíblia é o livro dos livros. Se amais a palavra de Deus, esquadrinhando-a, quando tendes oportunidade, para que venhais a possuir seus ricos tesouros, e estejais perfeitamente aparelhados para toda boa obra. Então podeis ter certeza de que Jesus vos está atraindo para si. Ler, porém, as Escrituras de maneira casual, sem procurar compreender as lições de Cristo, a fim de poder satisfazer suas exigências, não é o bastante. Há na palavra de Deus tesouros que só podem ser descobertos penetrando fundo na mina da verdade. A mente carnal rejeita a verdade, mas a alma que é convertida experimenta a maravilhosa transformação. O livro, antes sem atrativos em virtude de revelar verdades que testificam contra o pecador, torna-se agora o alimento da alma, a alegria e consolação da vida. O sol da justiça ilumina as páginas sagradas, e o Espírito Santo, por seu intermédio, fala à alma. Que todos quantos têm cultivado o gosto das leituras leves, volvam agora a atenção à firme palavra da profecia. Tomai a Bíblia e ponde-vos a estudar com renovado interesse os sagrados registros do Antigo e do Novo Testamento. Quanto mais frequente e mais diligentemente estudares a Bíblia, tanto mais bela se revelará, e menos sabor encontrareis as leituras leves. Legai ao coração esse precioso volume, eles vos será um amigo e guia. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos pensar sobre o Evangelho do Reino, que é o amor de Deus, que deve ser compartilhado através da minha e da sua vida para com o nosso próximo. Porque esse é o único meio, e a palavra de Deus é verdadeira e fiel. E diz que o Evangelho do Reino será pregado para testemunho. E como que nós estamos testemunhando? Como que é testemunhado? Através vivendo. Ele é o único meio. É o testemunho da vida de Jesus, que somos eu e você, que vai levar a mensagem final. A minha e a sua vida no mundo escuro, onde só o mal cresce a cada dia, é que vai levar a final mensagem para que o nosso Salvador possa vir nas nuvens dos céus. Mas se eu e você não fizer, outros farão. Mas ai daqueles que não fizerem, porque nós vamos ter que prestar contas com o nosso Senhor naquele grande dia. E Deus dirá, né, onde está o talento que eu te dei? Porque as pessoas não precisam, elas têm necessidades físicas e materiais, mas elas têm necessidades também, às vezes, emocionais, necessidades espirituais. Não existe ninguém na face da terra que é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém que é tão rico que não tenha nada para receber. Pedro, quando ele estava andando, ele subiu as escadarias, ele falou assim: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te e anda. Que era a única coisa que ele tinha. Eu não tenho nada, não posso te dar dinheiro, não posso te fazer mais. O que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te e anda. E naquele momento ele aliviou o quê? O sofrimento daquele homem. Eu não tenho nada, mas eu posso te abraçar. Eu posso te ajudar. O que você precisa? Eu não tenho como ajudar financeiramente, mas eu posso te ajudar. O que você precisa? Amai-vos uns aos outros. Esse é o Evangelho do Reino. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir nas palavras, como diz o Espírito de Profecia, né? Profundamente. Essa leitura leve, ela vai só nos deixar na mornidão. A leitura profunda da palavra do Espírito de Profecia é que nos vai levar, nos vai acordar, tirar-nos da Laodiceia e trazer-nos para junto de nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Hoje ajuda alguém, 315.
Quantos têm cargas pesadas demais? Se ajuda hoje alguém. Quantos sucumbem seus tristes ais? Se ajuda hoje alguém. Se ajuda hoje alguém. Demonstra amor também. Remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém. Muitos da vida cansados estão. Se ajuda hoje alguém. Muitos procuram obter salvação. Se ajuda hoje alguém. Se ajuda hoje alguém. Demonstra amor também. Remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém. Meu Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos pela tua orientação, a tua palavra. Que o seu Santo Espírito agora nos ajude, Senhor, a colocar em prática os teus ensinamentos. Que o Evangelho do Reino possa ser levado a todo povo, língua, reino e nação, através do testemunho de nossas vidas. Que onde quer que estivermos, possamos sempre estar levando este Evangelho conosco, para que muitos aí fora, como diz o hino, possam ser alcançados por nós aqui, pelos teus filhos, pelos teus discípulos. Ensina-nos a te servir e a te amar. Ensina-nos a obedecer a ti para que possamos ser felizes, para que possamos alcançar coração sábio, para que possamos manter os nossos olhos firmes em teus caminhos e alcançarmos assim a salvação e ali eternamente vivemos contigo. Abençoa-nos nessa semana, que possamos ajudar alguém. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.